Nós estamos reunidos para mais um culto da Igreja Batista Jerusalém. Esse é o nosso culto online. E nesse momento nós estamos em transição. Ao mesmo tempo teremos hoje nosso culto online, como nos últimos meses, e teremos também culto presencial. Nosso culto presencial está sendo realizado nesse momento com todas as normas do protocolo de saúde. Por isso, se você desejar participar dos nossos próximos cultos presenciais, não está dentro do grupo de risco, então você pode fazer a solicitação usando as redes sociais, entrando em contato e solicitar para estar presente nesses cultos, e então você receberá uma confirmação para vir. Se você é membro da igreja, você já sabe, pode se comunicar pelo grupo de WhatsApp da igreja para poder confirmar a sua presença nesse culto. Nós vamos, nesse momento, orar pelas crianças. E eu gostaria de lembrar as crianças que Jesus disse para nós, os adultos, tomarmos o exemplo das crianças, ou seja, parecermos com as crianças. Não em tudo, porque não dá para a gente parecer com criança em tudo. A gente já ficou mais velho, é difícil a gente se parecer com as crianças em tudo. Mas o que Jesus quis dizer é que mesmo os adultos precisam parecer com as crianças na dependência de Deus, na dependência de Jesus. Quando a gente é criança, a gente não consegue fazer as coisas sozinho, a gente sempre precisa da ajuda de um adulto. E Deus quer que a gente seja assim, que a gente sempre dependa de Deus para tudo que a gente vai fazer. O Senhor Jesus disse uma vez: sem mim nada podeis fazer. A gente precisa depender de Deus em tudo que nós vamos fazer. E Deus quer que a gente seja assim. Assim como uma criança depende dos seus pais para se alimentar, para poder ir para a escola, para poder se vestir, nós também temos que depender de Deus. Por isso, crianças, vocês estão mais adiantadas do que os adultos. Vocês estão já numa situação que Deus gosta, numa situação em que a gente sabe que não pode tudo sozinho, que não é capaz de tudo, que a gente precisa de Deus. Então, eu quero orar por você para que você mantenha esse coração que depende de Deus, que precisa de Deus, que você nunca seja orgulhoso, orgulhosa, soberbo, que você nunca se ache muito independente, muito grande para não precisar de Deus, mas que você sempre dependa de Deus como as crianças dependem dos seus pais. Vamos orar sobre isso. Senhor meu Deus, eu peço pelas crianças da nossa igreja que elas cresçam, Senhor Jesus, no temor do Senhor. Que nunca se achem dependentes e se achem de alguma forma autossuficientes ou grandes demais ou poderosas demais para não dependerem do Senhor, mas que elas dependam do Senhor em tudo, que elas precisem do Senhor, que elas confiem no Senhor, que elas saibam que o Senhor cuida de nós, o Senhor e nos dirige. Seja tua bênção sobre as nossas crianças e que seus pais aprendam também, Senhor Jesus, com isso, que eles aprendam a dependerem de Deus em tudo o que fizerem. Que a tua boa mão, Senhor, seja sobre as famílias da nossa igreja, sobre cada criança, sobre seus pais, os avós, os familiares, ó Pai. Seja a tua bênção sobre nós e guia-nos, Senhor Jesus, também nesse culto que estamos prestando ao Senhor, para que tudo o que fizermos seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de compartilhar o link desse culto com seus amigos, conhecidos, não somente para que eles possam participar agora juntamente conosco, mas também para que eles conheçam o nosso canal no YouTube e assistam os cultos que ficam ali guardados. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe nesse culto. Vamos louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais esse momento de louvor ao Senhor. Que onde você está, você possa adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo e realmente benzer esse Deus, que é o único Deus em nossas vidas. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte. E nós realmente cremos de que Ele morreu, mas que Ele também ressuscitou. E isso para que nós também pudéssemos ser ressuscitados com Ele. Porque esse poder que somente Deus tem, nos salvou, nos restaurou e hoje nós vivemos para Ele.
e almejamos o dia que Ele voltará para nos buscar, para que possamos realmente estar perto, face a face com o nosso Pai, que possamos cantar com alegria e declarar que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é tudo para nós. Todos os dias, realmente seja isso que sai dos nossos lábios. Tem poder pra
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é, Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pois tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é,
louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Deus Pai. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Se tu és, digno de louvor. Amém. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Nessa semana eu tive a oportunidade de voltar a João 4, que é um capítulo muito importante. Junto com toda a minha equipe, com os missionários da AME no Brasil todo, nós estudamos novamente 2 versículos desse texto. Esse texto é muito importante porque ele define o momento do ministério de Jesus, depois de algumas semanas com os discípulos, em que ele encontra a mulher samaritana e evangeliza aquela cidade de Sicar através daquela mulher. Então ele prega para uma mulher, ensina essa mulher e ela vai e ganha a sua cidade toda praticamente para Jesus. E esse texto é um texto muito importante porque Jesus faz com que os seus discípulos olhem para o exemplo daquela mulher e os chama, os convida a imitar, a seguir aquele exemplo de uma mulher que não conhecia Jesus, que vivia numa religião, digamos assim, herética, cheia de coisas. Os samaritanos tinham sua própria religiosidade muito particular. E essa mulher, quando conheceu Jesus, e Jesus disse, eu sou o Messias, a vida dela foi profundamente transformada. E isso serviu de exemplo para nós e para a igreja. A palavra do Senhor diz em João 4:34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O Senhor Jesus estava numa situação em que os discípulos tinham viajado desde madrugada, viajado muitas horas e chegou a hora de se alimentar. Os discípulos foram comprar comida e prepararam essa comida e disseram, Senhor, come alguma coisa. E Jesus estava bastante preocupado porque esses discípulos passaram horas ali se preocupando com comida e eles não se lembraram de qual era a sua missão. Então Jesus disse, olha, eu tenho outra comida para comer, eu tenho uma comida para comer muito mais importante do que essa que vocês estão comendo, e essa comida é fazer a vontade do Pai, ou daquele que me enviou, e concluir a sua obra. Isso é bastante interessante, porque Jesus vai colocar
a obra de Deus, ele vai colocar a vontade de Deus, a obra de Deus, como mais importante do que até o que é mais básico, mais essencial, que é a alimentação. Nós nos preocupamos muito com a alimentação, não pode faltar comida é a coisa mais importante para nós, e Jesus disse, tem algo mais importante do que a comida. Aquilo que é mais importante do que a comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. No texto todo a gente vai entender que a obra do Senhor é a comunicação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Portanto, a pregação do Evangelho é mais importante do que qualquer outra coisa. A palavra de Deus, entre os profetas, traz para nós essa ideia de que você não deve gastar dinheiro naquilo que não é pão, né? Ou seja, o dinheiro deve ser usado para aquilo que é realmente importante, não deve ser desperdiçado. E então, quando a gente pensa naquilo que é mais importante, no uso mais importante que a gente pode fazer do dinheiro, o Senhor Jesus está dizendo para a gente que mais importante do que a comida, mais importante do que o alimento, é fazer a vontade daquele que nos enviou e também concluir a sua obra, que é a proclamação do Evangelho. Portanto, quando nós falamos hoje de oferta, de dízimos nesse momento, vale a pena lembrar que a prioridade das prioridades é a pregação do Evangelho. Então, os recursos da nossa igreja têm sido investidos nisso. Nós estamos pregando o Evangelho no Paraguai, nós estamos pregando o Evangelho na Bolívia, nós estamos pregando o Evangelho aqui pelo interior de São Paulo, nós estamos pregando o Evangelho neste bairro, nessa região. Nós temos vários missionários ocupados com a pregação do Evangelho, fazendo isso o dia inteiro, sem parar, e nós temos toda essa ação, e os nossos pastores também ocupados com isto, e é aí que nós devemos investir os nossos recursos, para que essa pregação do Evangelho continue, para que a proclamação da palavra de Deus continue, para que ela seja continuamente proclamada a todas as pessoas que ainda não ouviram, que precisam ouvir essa palavra. Portanto, quando você ofertar hoje ou durante essa semana, oferte com confiança de que a nossa igreja não desperdiça dinheiro. Ela coloca os recursos onde Jesus disse que é mais importante, em completar a obra do Pai, até que todos ouçam essa palavra, até que todos recebam a mensagem do Evangelho. Nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes ali no Paraguai, com a nossa missionária Joniceia. Nós estamos trabalhando com homens e mulheres que são drogados, viciados em drogas, tanto na cidade de Sucre, também com a missionária Nazaré, também com a missionária Laurice. Nós estamos trabalhando aqui em Ribeirão Pires com a missionária Cida, também na área de recuperação de pessoas que estão drogadas, envolvidas com drogas. Nós estamos trabalhando aqui na igreja, na região, com diversas ações, e também temos nossos pastores envolvidos com o ensino da palavra de Deus aqui na igreja. Então, vale a pena nós hoje entregarmos os nossos dízimos e ofertas. Você está vendo aí novamente nossa conta, vendo aí a forma como você pode fazer transferências ou também depositar, e você também pode telefonar para a igreja no horário comercial, falar com os nossos pastores, agendar para trazer a sua oferta, ou se você marcar para vir em um dos cultos presenciais, você também vai poder trazer a oferta para o culto. Então nós vamos orar agora para que você seja abençoado enquanto você oferta e cumpre esse mandato de Deus, e
e assume essa prioridade definida por Jesus. Senhor meu Deus, nós oramos por todos aqueles que estão ofertando agora ou que vão ofertar durante esta semana. Ó Senhor, abençoa-os, fortalece-os, ó Pai. Também abençoa a nossa liderança, toda a diretoria da igreja, para que nós possamos, Senhor Jesus, administrar esses recursos do modo a que a Tua obra seja completada, a que seja concluída a Tua obra, Senhor. Essa é a nossa oração e nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um Deus que vive está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus, Senhor da terra e céu. Ele vive, o seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Ele vive. O seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que vive está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus, Senhor da terra e céu. Ele vive, o seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Ele vive, o seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. É Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, a promessa que cumprida está. Pão da vida, ressurreição, poder de Deus a salvar. Ele vive, o seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Ele vive, o seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Alegria e a salvação. Alegria e a salvação. Maravilhoso nós louvarmos ao Senhor juntos novamente e engrandecermos o nome dele. E agora nós vamos para a parte mais importante do nosso culto,
quando nós vamos ouvir o Senhor falar. Nós entregamos a nossa alma na adoração, colocamos o nosso coração diante dEle, Ele nos ouviu e agora Ele quer falar conosco. Nós vamos examinar a palavra do Senhor que está em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 26 a 29. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, pois chegou a colheita. Alguns especialistas olham para essa geração, nossos jovens, nossos adolescentes e até as nossas crianças, e chamam essa geração de a geração eco de ecologia, né? É uma geração muito preocupada com o meio ambiente, uma geração preocupada com a sociedade, com os problemas sociais, a questão do racismo, a questão da discriminação e outros problemas sociais, a injustiça social e assim por diante. E acontece que essa geração é uma geração que confia cada vez mais nos seus projetos de advocacy, de marketing social, seus projetos de levantamento de recursos para ações específicas, projetos, então, de mudança, de transformação social. É uma geração que acredita muito no protagonismo, acredita muito no que ela pode fazer, no que ela pode realizar em termos de mudanças, em termos de transformação. É uma geração que mantém uma expectativa. E, de certa forma, os adultos mais novos seguem esta linha também. Uma geração que confia cada vez mais em si mesma, nos seus próprios projetos, para fazer grandes mudanças. Essa esperança tem afastado muitos de Deus. A ideia ou a expectativa de conseguir por si próprio a transformação dos corações, a transformação das vidas, faz com que as pessoas não encontrem o Senhor, para que elas não olhem para o Senhor, não dependam do Senhor. E isso traz uma complicação bastante grande. Como eu disse no início do culto, uma das coisas que o Senhor valorizou nas crianças pequenas é justamente a dependência que elas têm dos adultos, de alguém mais forte do que elas, de alguém mais capacitado do que elas. E o Senhor quer que nós dependamos dele, do mesmo jeito que as crianças dependem. Mas então esse obstáculo para nós entendermos como é que o mundo é transformado, se realmente projetos sociais, projetos de intervenção, de ação, são capazes de modificar a vida das pessoas, são capazes de alterar. Nós estamos entrando agora no que se conhece como Setembro Amarelo, que é justamente um mês marcado para a luta contra a depressão, contra a angústia, e muitas pessoas vão se envolver em projetos, ou pelo menos vão publicar aí os seus posts ativistas nas redes sociais, falando, exortando as pessoas a não desprezarem a questão, o tema da depressão e a não ignorarem esse problema ou essa necessidade. Há uma expectativa de que essas ações possam realmente produzir um efeito, possam produzir um resultado e, no entanto, isso as afasta de Deus, porque achando que suas ações vão produzir a transformação, vão produzir a mudança, elas não esperam no Senhor e nem naquilo que o Senhor pode fazer. Esse texto vai nos ensinar corretamente se toda essa expectativa em projetos sociais, em intervenções, no ativismo, aí em movimentos como
o BLM, em tantas outras ações aí, se realmente isso tem condições de produzir a mudança que as pessoas esperam. Nós estamos no livro de Marcos. O livro de Marcos é um evangelho mais breve que nós temos entre os 4 e, no entanto, é o evangelho mais dinâmico que a gente tem. Ele apresenta Jesus de uma maneira muito dinâmica, muito próxima de nós, muito humana. É um Jesus que se compadece, apesar de o livro já iniciar chamando ele de Filho de Deus, né? Então, ele é divino, mas ele se compadece, ele entende a nossa realidade, ele entende o nosso dia a dia, isso que Marcos nos diz no seu evangelho. E quando a gente chega nesse momento, no capítulo 4, Marcos está fazendo aquilo que Mateus faz no capítulo 13, dizendo que em um determinado momento do ministério de Jesus, ele começou a pregar por parábolas, de usar comparações para poder explicar melhor para as pessoas o que é o reino dos céus. Essas parábolas, principalmente quando você estuda a primeira dessas parábolas, a parábola dos 4 terrenos ou a parábola do semeador, talvez fique o pensamento de que talvez Jesus começou a contar as parábolas para que as pessoas não entendessem o evangelho de maneira nenhuma. Jesus contou as parábolas para elas entenderem o evangelho, mas ele também disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, exigiu das pessoas um esforço para compreender essa mensagem, para entender a palavra de Deus. E é esse esforço que nós vamos fazer hoje. Nós não queremos ser como multidões que queriam só cura e libertação, e que quando Jesus começava a falar, elas e depois iam embora sem entender profundamente aquilo que que Jesus queria dizer. Nós precisamos ser como os discípulos mais próximos de Jesus, que ficavam ali perto dele perguntando: explica de novo, Senhor, a gente quer entender isso. E nós vamos fazer isso com essa parábola que nós ouvimos aqui. Vamos procurar entendê-la mais profundamente para ver o que ela tem para comunicar a nós sobre o reino de Deus. O reino de Deus, a essência do evangelho, o que ela tem para nos comunicar. E, obviamente, essa passagem ela se une à anterior. A gente já começa vendo a primeira linha, diz: e ele prosseguiu dizendo. Marcos vai marcar que essa nova parábola ela tem a ver com a parábola anterior, com a mensagem do semeador, os 4 terrenos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e frutificam ou não frutificam, porque não tiveram profundidade nessa palavra. Então, olhando para esse texto, nós precisamos fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é: com que Jesus comparou, então, o reino de Deus? E eu quero lembrar você o que significa o reino de Deus. Muitos crentes ouvem essa expressão nas Escrituras, em muitos momentos das Escrituras, e às vezes ficam imaginando que Deus tem um castelo, né, um trono e tal, e se fixam nesse aspecto gráfico. Ou alguns ainda pensam que o Senhor tem um reino e nós também vamos ser príncipes, princesas e tal. Mas o que significa realmente a expressão reino de Deus? Ela significa o governo de Deus. Ela significa que a essência do Evangelho, o centro do Evangelho, é que Deus está disposto, por causa de Jesus, a governar, a reinar na vida das pessoas, a governar a vida das pessoas. Então, se você já percebeu que você mesmo governando sua vida termina dando errado, que você mesmo dirigindo a sua vida termina perdendo o rumo, perdendo o caminho, que você precisa do governo de Deus na sua vida, precisa do governo de Deus na sua família, precisa que Deus dirija as coisas para elas darem certo, então você entendeu o Evangelho e está pronto para ser abençoado por ele. Mas a nossa pergunta é:
com que Jesus comparou. Ele está querendo que as pessoas entendam o que é esse evangelho. Ele está querendo que as pessoas entendam a essência do evangelho. Então, com que ele compara? Aí você vê o texto dizendo, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Então, o reino de Deus é semelhante a um semeador, a uma pessoa que lança a semente sobre a terra. Então, essa semelhança, ela é uma comparação. Toda vez que a Bíblia vai comparar alguma coisa que oferece um exemplo, você não tem liberdade para começar a tomar esse exemplo do jeito que você bem quiser, né? Qual será a roupa do semeador? Não importa, o texto, a roupa do semeador não importa. Será que o semeador estava de chapéu ou não? Né? Também não importa. Ou seja, só importa nesse texto aquilo que o texto está chamando a nossa atenção. Então ele vai dizer que é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. E aí, ao traçar esse limite, ao traçar esse aspecto, dizendo que é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, e lembrando que essa passagem começa com ele prosseguiu dizendo, nós já sabemos que essa passagem tem uma relação com a passagem anterior. Lá, a gente já aprendeu que essa semente é a comunicação da palavra de Deus, a comunicação do Evangelho. Aprendemos também que esse homem é tanto Jesus, que anunciou o Evangelho primeiro, como é também os discípulos de Jesus, que foram enviados por ele para continuar comunicando o Evangelho. A missão essencial da igreja, o trabalho da igreja, aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, né? Na grande comissão, o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, durante vários dias insistiu, o que é que vocês vão ficar fazendo? Indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura, ou indo e fazendo discípulos de todas as nações. Então essa é a missão da igreja, esse é o trabalho da igreja. Né? E a gente vê, então, na parábola anterior, a parábola dos 4 terrenos, esta semente, o lançar a semente, representa a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então, também vemos o semeador representa, então, Jesus e os seus discípulos, aqueles que pregam a palavra, aqueles que proclamam o Evangelho. E a terra, obviamente, são as pessoas que ainda não receberam essa palavra, são as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho e que agora ouvem a palavra de Deus, agora ouvem esse Evangelho. Na parábola anterior, o Senhor Jesus falou de 4 reações diferentes, né? Então, a palavra é pregada a todos e há 4 tipos de reações. 3 reações das 4 não dão fruto, não dão resultado. A palavra de Deus não produz neles o resultado por vários fatores que aquela parábola coloca. E o 4º terreno, então, é aquele que produz muito fruto. Nessa parábola que estamos vendo, somente o 4º terreno é que está sendo considerado, como nós veremos logo em seguida. Somente esse terreno que produz fruto está agora sendo considerado. E Jesus conta essa parábola para nos explicar um pouco melhor como é que se produz fruto, ou como é que o fruto que é tão esperado, tão desejado, como é que ele é produzido. A segunda pergunta que nós devemos fazer para esse texto é, depois que o homem lança semente, o que acontece? E qual é a participação do homem nisso, ou seja, no que acontece depois? O texto diz, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Então, a primeira coisa interessante que a gente nota aqui é que o texto começa noite e dia, né? Nós, normalmente, em português, dizemos dia e noite.
Então, também seguindo essa ideia de noite e dia, o texto diz dormindo ou acordado. Isso porque os judeus começavam a contar o novo dia a partir do pôr do sol. Então, quando o sol se punha, começava a ficar escuro, então começava já um novo dia. Nós contamos o novo dia a partir do amanhecer, ou seja, quando vai começando a amanhecer. Depois que passa da meia-noite, a gente começa a contar o novo dia a partir de então. Então, um jeito um pouco diferente de contar o dia, porque nós contamos primeiro o dia, depois a noite, e eles faziam isso diferente. No entanto, o que a gente nota nesse texto é que esse homem, depois de lançar a semente, não tem mais participação nenhuma. O texto diz que não importa se ele está dormindo ou acordado ou fazendo qualquer outra coisa, né? A semente ela continua germinando e crescendo. Né? E o texto diz também que, mesmo que ele não saiba como, né? Não que ele seja ignorante, né? Obviamente um agricultor ele viu a semente crescendo em vários estágios, ele tem uma ideia de como isso funciona. Mas o texto está dizendo para a gente que ele não percebe isso, ele não fica prestando atenção. Ele não fica lá medindo se cresceu mais 1 milímetro, mais outro milímetro. Simplesmente ele vai fazer outras coisas e é essa semente sozinha que produz a sua própria resultado, o seu próprio fruto. Essa semente ela vai germinar e crescer, né? Independente do homem prestar atenção ou não, independente daquilo que ele fizer. É a semente, é a palavra de Deus que vai produzir o resultado. Não precisa agora dar ajuda. O trabalho do semeador é importante. Se ele não lançar a semente, se ele não pregar o evangelho, esse processo não começa. A palavra de Deus acha importante o trabalho da evangelização. Tem gente que fica querendo saber quem é que salva, é Deus ou é o pregador? Né? E aí eu sempre digo que essa é, como eu costumo chamar, a teologia da decapitação. Né? Ou seja, você separa a cabeça, que é Cristo, do corpo, que é a igreja. A igreja e Cristo trabalham sozinhos, não trabalham sozinhos, trabalham juntos. Né? Então, nesse texto, a gente está vendo isso. O trabalho do semeador é importante, ele tem que lançar a semente, alguém tem que comunicar o evangelho. O apóstolo Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Alguém precisa pregar o evangelho. Né? Mas não somos nós que podemos transformar a vida das pessoas, não somos nós que podemos mudá-las, não somos nós que podemos produzir uma mudança no caráter, não somos nós que podemos pegar um pecador e torná-lo através da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, das nossas ações, dos nossos projetos, torná-lo uma nova pessoa, torná-lo uma pessoa transformada. Quem faz isso é a semente. Quem faz isso é a palavra pregada. É a palavra que nós pregamos sozinha, mesmo que a gente não olhe, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente nem chegue a entender o que é que está acontecendo. Ela é poderosa para germinar e crescer, para produzir os seus resultados. E qual é a terceira pergunta que a gente precisa fazer para esse texto? Embora o homem não precise fazer nada, nem saiba o que acontece, não preste atenção, qual o resultado de ter lançado a semente? Qual o resultado de ele ter sequer lançado a semente? Se ele decidiu lançar a semente, qual o resultado disso? O texto diz, a terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. A palavra usada no original, na língua original, para por si própria, é automaticamente.
né? A palavra automático, né? É uma palavra do grego que foi usada no português. Então, quando você diz automaticamente, você está falando grego, né? A terra automaticamente. Aqui, essa palavra não está dando ênfase ao trabalho da terra. Não é a terra também que produz a sua transformação. Não é a terra que produz a sua própria mudança. Quem muda é a semente que foi lançada na terra. Porque se a terra não receber a semente, não acontece nada. Ela precisa receber a semente. E é essa semente lançada que vai produzir, então, a mudança. Mas quando ele diz que a terra por si própria, ou a terra automaticamente, o Senhor está dizendo que a terra sem ajuda. Não é minha ajuda que faz essa mudança. Não é a ajuda de outro ser humano que produz essa mudança. A terra fica ali sozinha e automaticamente a semente germina e cresce, dando primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Né? Aí finalmente se chega a um resultado, finalmente se chega a um fruto, aquele que é o objetivo. E quando o homem que lançou a semente volta à ação, o que ele faz? Sim, porque primeiro a gente tem o homem lançando a semente, né? O pregador, o discípulo, o crente, falando da palavra de Deus. Agora a palavra de Deus, ela produz o seu resultado, ela germina, ela cresce, ela produz resultados, ela produz o fruto. E o que tem que fazer agora? Agora esse homem volta, né? E isso não exclui vocês, meninas, ou seja, o homem aqui é no sentido geral, o agricultor, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher que lança a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. A palavra de Deus cresce e germina, independente da minha ajuda. A palavra de Deus, uma vez pregada, ela começa a produzir o seu resultado. E aí, depois que ela dá fruto, novamente você deve voltar lá e colher esse fruto. E a gente logo imagina, colhe fruto, depois armazena ele, coloca no cesto, coloca no armazém. E esse processo é o processo de nós abraçarmos a pessoa que agora é transformada pela palavra, incluí-la na igreja, armazená-la no armazém de Deus, não é? Para que ela continue à disposição do Senhor. Então, nossa função, depois que a palavra produz fruto, depois que ela produz resultado, é agora cuidar desse fruto, é colher esse fruto e cuidar dele para a glória do Senhor Jesus. Essa é a palavra que nós lemos, é isso que o Senhor nos diz, e Ele nos convida, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a gente tem que prestar atenção numa palavra como essa, para que nós possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Então, como é que esse texto explica o funcionamento do governo de Deus na vida das pessoas? Ele explica justamente isso, interpretando à luz da parábola anterior, essa palavra deve ser pregada, e na parábola anterior o Senhor faz questão de que ela deve ser pregada para todas as pessoas. Todas as pessoas. A gente não pode deixar de pregar essa palavra para ninguém. Mas aquela pessoa parece ser meio espinhenta, prega a palavra para ela também. Aquela pessoa parece ser meio dura, prega a palavra de Deus para ela também. Aquela pessoa parece ser meio empedrada, prega a palavra de Deus para ela também. Você não sabe? Prega a palavra de Deus para todas as pessoas. Agora, depois que você pregou, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem condições
de produzir o seu resultado. Não é o nosso projeto social, não é nosso ativismo, nossa militância social que produz resultados. É a palavra de Deus, uma vez ensinada, uma vez explicada, ela tem o poder de transformar uma terra estéril, de mudar um coração endurecido, de mudar um coração estéril e produzir fruto. A palavra de Deus tem esse poder. Não somos nós que temos esse poder. Não é a nossa inteligência, não é o nosso pensamento, não é o nosso ativismo, não é o nosso posicionamento político, não é a teoria, a tese que eu defendo, é a palavra de Deus, quando ela é explicada, quando ela é ensinada, quando ela é comunicada. Quando o outro a entende, quando eu explico de uma maneira que ele entenda, que ele compreenda, essa palavra tem o poder de produzir transformação. Ela tem o poder de produzir fruto. Então, entendendo que o agricultor, o homem dessa história, é primeiro de tudo o Senhor Jesus que pregou primeiro, nos dando exemplo e depois nos mandou continuar essa obra pregando. Qual é a nossa função? Nossa função é, primeiro de tudo, pregar essa palavra, comunicar essa palavra. E muitas vezes nós estamos confiando em outras coisas. Muitas vezes nossos jovens estão confiando, admirando projetos desse, daquele, movimentos. Nenhuma dessas coisas pode mudar o mundo em que nós vivemos. Nenhuma dessas coisas pode mudar a vida das pessoas. Prega a palavra de Deus, essa é sua função, igreja. Comunica o evangelho. Infelizmente, os crentes estão numa situação muito... a pessoa está deprimida. Então, tem um parente que está deprimido, tomou esse remédio assim, assim, assim. Foi nesse médico assim, 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 assim. Prega a palavra. Prega a palavra. Não há nenhum médico, nenhum remédio mais poderoso do que a palavra de Deus. Vamos fazer um projeto social para mudar a realidade desse bairro, a situação dessa região. Vamos fazer um projeto para acabar com a discriminação. Se as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, se essa palavra não as mudar de dentro para fora, elas não vão mudar, não vai haver mudança. A discriminação vai ser a mesma, a violência vai ser a mesma. Prega a palavra de Deus, essa é sua função, igreja, essa é minha função. Porque essa palavra é poderosa. E você vai ver o fruto. E quando você vê o fruto, chegou o momento da colheita. Chegou o momento em que você deve colher. Quando você vê fruto, então vai lá e diz, vem comigo. Vamos para o armazém de Jesus. Vamos para a igreja. Vamos estar com os outros que também foram transformados pela palavra de Deus. Essa é a nossa função. Nossa função é pregar a palavra e reunir o fruto no celeiro do Senhor. Essa é a nossa função. E eu temo por uma igreja que está se desviando dessa função. Uma igreja que não prega o evangelho porque, afinal, não fica bem a gente impor nossa religião, nossa fé, né? Então vamos fazer um projeto social, não vamos falar no nome de Jesus, porque vai que alguém é contra. Tivemos o desprazer de ver aí a militância anticristã, que sempre a pretexto desse mal entendido, né, de que o Estado é laico, sugere agora remover dos livros escolares da esfera pública as abreviações antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque tem gente que não acredita em Cristo, então vamos remover essa expressão, vamos mudar essa expressão nos livros escolares. Assim que me parece que as próximas apostilas e livros escolares
do Estado virão sem a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Será substituída por outra expressão que basicamente é uma idiosincrasia, né? Uma idiotice. Mas muitos crentes estão sendo contaminados por essa mentalidade. Eles acham feio pregar o Evangelho. Acham feio fazer o que Jesus mandou. Eles acham que o Evangelho é só para os crentes. Vão ficar com o Evangelho só dentro da igreja. Deixa eu dizer para você uma coisa. A nossa função é essa. Nossa missão, nosso trabalho como cristãos é pregar a palavra de Deus. É pregar a mensagem do Evangelho. Essa é a nossa função. Nossa função não é fazer projetos sociais, nossa função não é fazer ativismo político, nossa função não é fazer parte do movimento A, do movimento B, do movimento C. Nós já temos um movimento, nós já temos uma posição. Nossa posição é pregar o Evangelho do Reino. É dizer para as pessoas, Deus em Cristo quer reinar na sua vida, quer controlar sua vida, quer dirigir sua vida, dirigir sua família, orientar a sua família. Orientar sua vida, entrega a sua vida na mão do Senhor, deixa Ele ser o governante, o rei da sua vida. Essa é a nossa pregação. Nós somos chamados para isso. Esse é nosso trabalho. E depois, quando você vê o fruto, porque o fruto vai vir, o fruto virá. Então você ceifa, você colhe esse fruto e traz esse fruto com você. É para isso que nós somos chamados. Mas, então quem produz esse fruto? Quem produz esse fruto é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Essa mensagem tem poder. A palavra de Deus tem poder. Nós precisamos crer nisso. Como eu costumo dizer, quando Deus foi criar os céus e a terra, Ele não abriu uma ONG, Ele não fez um movimento social, Ele não contratou aí uma pessoa da área de comunicação social para fazer uma campanha de marketing social, para produzir alguma mudança através do ativismo, produzir alguma mudança através de um movimento. O Senhor disse, haja luz. E quando Ele falou, porque a palavra dEle tem poder, houve luz. A palavra do Senhor disse que há muita gente ignorante nesse mundo, muita gente que não entende as coisas, muita gente que não sabe as coisas, mas aquela pessoa que tem sabedoria, aquela pessoa que tem ciência, aquela pessoa que tem fé, sabe que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Deus falou. E o mundo foi criado, e essa palavra que tem poder para criar tudo o que existe, essa palavra que tem poder para fazer acontecer em todas as coisas que Deus quer que aconteça, foi dada a você e foi dada a mim para que nós preguemos essa palavra. Por isso, a mensagem dessa noite é que uma igreja saudável espera na palavra de Deus, tem esperança na palavra de Deus. Nossa esperança não está na inteligência humana, nossa esperança não está nos projetos humanos, nossa esperança não está nas verbas governamentais, nossa esperança não está em alguém que venha e distribua a cesta básica, alguém que dê advocacia de graça. Nossa esperança está em uma palavra que fez os céus e a terra, está em uma palavra que muda os corações, está em uma palavra que transforma as vidas, uma palavra que tem poder de mudar o entendimento, de iluminar as pessoas que estão em trevas. Essa palavra produz transformação. Essa palavra produz fruto, e uma igreja saudável coloca a sua esperança nessa palavra. Uma igreja saudável espera que os frutos venham da pregação dessa palavra. Nós precisamos colocar nossa esperança na pregação da palavra de Deus. Quando nós olharmos para um mundo em desencanto, um mundo atrapalhado, um mundo terrível,
Quando nós tivemos notícias do estupro, tivemos notícias da pedofilia, tivemos notícias do crime, tivemos notícias da morte, tivemos notícias da doença. Nossa reação não pode ser outra. Nossa reação deve ser: vamos pregar a palavra de Deus. Porque essa palavra vai transformar o homem mais violento, como nós temos visto tantas vezes. Essa palavra vai transformar a pessoa mais angustiada, mais deprimida. Essa palavra traz paz, essa palavra traz alegria, essa palavra traz santidade, essa palavra constrói, essa palavra reforma, essa palavra restaura. E quando as pessoas disserem sim, eu quero o governo de Deus na minha vida, elas produzirão fruto. Haverá fruto na vida delas. E nós estaremos lá para abraçar esse fruto e trazê-lo para o celeiro do Senhor. Precisa ser assim. Para ser uma igreja saudável, tem que ser desse jeito. Para ser uma igreja saudável, deve ser assim. Mas eu quero também que você note que o ponto básico, o propósito, a essência dessa passagem que nós lemos é a colheita, é o fruto. Infelizmente, nós temos trabalhado muito isso no meu ministério, nós temos trabalhado muito isso na nossa agência missionária. Há uma igreja que acha que evangelizar é só distribuir o folheto, é só mandar um material gráfico, ou fazer um programa, ou qualquer coisa, e deixar para lá. Mas esse texto, ele une a terra, o semeador, aquele que comunica a mensagem, e a própria semente, em um único final, da colheita. Nós precisamos viver a vida cristã como igreja pensando em colher frutos. Se nós pregamos e não colhemos fruto, tem alguma coisa muito errada nisso. Porque o que interessa é colher resultados, é colher frutos. Nós precisamos pregar o Evangelho de uma maneira que a gente produza fruto, que nós vejamos o resultado disso. Tanto a semente, como a terra, como aquele que semeia, aquele que comunica o Evangelho. Precisam fazer isso por uma razão: para ver frutos, para ver resultados. Se você decidiu ser dirigido por Deus, se você está seguindo Jesus, se você é um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, então essa mensagem é para você. Então o Senhor está falando com você, porque Ele está explicando para a gente como é que o reino dos céus funciona, qual é a nossa parte nele e qual é o resultado que a gente precisa obter. Por isso eu quero convidar você nessa noite a pôr em prática essa palavra, fazer essa palavra funcionar na sua vida. O que é que você precisa fazer? Primeiro, há coisas que essa palavra está orientando a gente a diminuir da nossa vida. E a principal delas é que esse texto limita a nossa tarefa em duas apenas. Nós temos que pregar e depois temos que colher. Pregar e colher. Coloque isso na sua cabeça. Pregar e colher. Deixa eu repetir isso para você guardar bem. Pregar e colher. Pregar e colher. Pregar e colher. É nossa função. Eu vou dizer para você que quando eu penso
nas vezes na minha vida, no meu ministério, desde criança, desde adolescente, em que eu tive esgotamentos, em que eu fiquei muito triste, angustiado no ministério, é porque eu estava tentando fazer alguma coisa mais do que pregar e colher. Quando você começa a querer salvar os outros, ao invés de deixar que a palavra de Deus faça isso, você começa a pôr sobre os seus ombros uma carga muito pesada, que nós não podemos carregar. Uma igreja saudável espera na palavra de Deus. Ela sabe que é essa palavra que pode transformar, é essa palavra que vai mudar. Então nós precisamos nos limitar à nossa tarefa. A nossa tarefa é pregar da melhor forma possível, da maneira mais clara, da maneira mais inteligente, usando as palavras mais sábias, usando a palavra de Deus da forma mais sábia. O apóstolo Paulo disse, olha, quando vocês falarem com os de fora, temperem a sua mensagem com sal. Veja para falar com os outros com sabedoria. Nós temos que nos aperfeiçoar na comunicação do Evangelho, porque essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa, nos aperfeiçoarmos na comunicação do Evangelho. É pensando nisso que, vou dizer aqui como uma novidade, nossa escola de liderança que costumamos fazer no nosso ministério, na AME, pacificadores. No ano que vem, o tema é a comunicação do Evangelho. Nós queremos que jovens, adolescentes, que a igreja entenda que se tem um espaço para nós aperfeiçoarmos nossa ação, é na comunicação do Evangelho. Temos que comunicar de uma maneira mais efetiva, de modo que as pessoas ouçam, de modo que elas entendam. E depois que essa palavra produzir fruto, então nós vamos lá e colhemos essas pessoas para o celeiro do Senhor. Mas nós não podemos ir além disso. Quem transforma o mundo é a palavra de Deus. Se nós não pregarmos, nem vai começar essa transformação. Mas se nós pregarmos, precisamos confiar no poder da palavra de Deus. Esse texto também nos diz para aumentarmos algumas coisas. E eu diria que justamente essa confiança na palavra de Deus. Eu creio que as gerações passadas confiaram muito na palavra de Deus. A igreja confiou antes muito na palavra de Deus. Mas hoje em dia, ela tem sido seduzida por muitos conceitos, muitas ideias, muitos pensamentos humanos sobre qual é o propósito, qual é a missão da igreja. E ela passa a confiar em outras coisas que não a palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos esse texto, nós precisamos confiar, aumentar nossa confiança no poder da palavra de Deus. E deixa eu dizer para você, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus penetra onde outras ações não podem penetrar. Ela discerne, ela consegue ler, ela consegue entender coisas que nem os especialistas entendem. E ela produz um resultado que nenhuma outra ação pode produzir. Confie na palavra de Deus. Dependa da palavra de Deus. Espere na palavra de Deus. Se vê algum problema na sua família, no seu prédio, no seu condomínio, na sua empresa, na sua escola, sabe o que está faltando? Está faltando a palavra de Deus. As pessoas estão perturbadas, angustiadas, deprimidas, desesperadas. Sabe o que está faltando? Está faltando a palavra de Deus. É interessante que nesse mês de setembro, Satanás é muito terrível mesmo. Esse mês de setembro, várias pessoas vão exibir vídeos porque acham que os outros não estão levando a depressão a sério, a tendência suicida a sério, e eles vão dizer coisas assim, dizem por aí que depressão é falta de Deus. E ridicularizam isso.
É lógico que há crentes sem sabedoria, sem entendimento da palavra de Deus, que mesmo dizendo a verdade, terminam caindo em descrédito. Mas deixa eu dizer para você, a palavra de Deus pode transformar profundamente, mesmo a pessoa mais deprimida, mais angustiada. Elias é o exemplo disso. Passou por uma depressão profunda. Chegou à situação suicida. Entrou no deserto, caminho de um dia, sem água, sem comida. Ora, uma pessoa que faz isso não está planejando voltar. E quando não havia ali ao lado dele nenhuma pessoa que pudesse ajudá-lo, não havia nenhum especialista, não havia nenhum remédio, não havia nenhum aconselhamento, sabe o que resolveu? O que resolveu foi a palavra de Deus. Elias come, Elias bebe, Deus quer falar com você. Então o Senhor se manifestou e disse: Elias, o que é que você está fazendo aqui? E Deus falou com ele, e ele se levantou, e ele voltou pelo caminho de caída que ele vinha, e voltou o seu caminho, e a sua vida foi modificada pela palavra de Deus. Essa palavra, ouvir Deus falando, tem poder para fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer. Por isso, aumente a sua esperança na palavra de Deus, aumente a sua fé na palavra de Deus. E quando eu digo isso, não é para você sair dizendo para as pessoas, você precisa da palavra de Deus. Dizer para alguém que ela precisa da palavra de Deus não é dizer a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. O que é que Deus disse? O que é que Ele está falando? E isso me leva à terceira coisa. O que é que você vai dividir? Como é que você vai dividir a palavra de Deus com alguém? Como é que você vai pregar a palavra de Deus para alguém? Se você não tem essa palavra em você, se você não está cheio dessa palavra, se você mesmo não ouviu Deus falando, se você mesmo não tem essa palavra dentro de você, como você vai dizer a palavra de Deus? Você vai terminar causando um escândalo. Você vai terminar agindo como uma pessoa religiosa, meramente religiosa. Isso é falta de Deus. Mas então cadê Deus? Se é falta de Deus, manifesta Deus. Isso é falta da palavra de Deus. Se é falta da palavra de Deus, manifeste a palavra de Deus. Mas você só pode manifestar a palavra de Deus se você come essa palavra, se você medita nessa palavra. Você só pode dizer a palavra de Deus se você conhece essa palavra. Se você lê, medita nessa palavra. Se você enche o seu coração dessa palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Se ele estiver cheio da palavra de Deus, quando você abrir a sua boca, as pessoas que estão angustiadas, desesperadas, as pessoas que estão necessitadas, elas ouvirão Deus falando através da sua vida. E isso vai produzir mudança, isso vai produzir transformação. Então não diga simplesmente você precisa de Deus. Mostre Deus para as pessoas. Não diga simplesmente você precisa da palavra de Deus. Dê a palavra de Deus para as pessoas, que elas ouçam na sua boca o que é que Deus está falando, o que é que Ele está dizendo. Porque a palavra de Deus tem poder. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu tenho que lembrar dos tais dos filhos de Cefas, que foram expulsar o demônio dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Bom, eles não conheciam Jesus. Eles sabiam que Paulo falava de um Jesus. Então eles foram tentar expulsar o demônio em nome de Jesus quem Paulo prega. E os demônios avançaram sobre eles e machucaram eles, e eles saíram correndo desesperados, nus, rasgados. Mas Paulo conhecia Jesus.
Paulo falava em nome de Jesus. Paulo falava a palavra de Deus. Então, quando ele viu um espírito maligno escravizando uma moça, ele simplesmente disse uma frase e aquela moça ficou liberta. Porque ele tinha a palavra de Deus. Por isso, para você poder dividir com outros a palavra de Deus, você precisa primeiro ter essa palavra na sua vida. E por último, como é que nós vamos multiplicar o reino de Deus, nossa missão de multiplicar o reino de Deus na face da terra, nossa missão de transmitir a outras pessoas a chance de elas serem governadas por Deus, a chance de elas serem dirigidas por Deus. Como vamos fazer isso? Vamos fazer isso pregando a palavra de Deus, mas com vistas na colheita, querendo produzir fruto, querendo ver transformação. Não é preciso ativismo político, nós temos algo mais importante do que o ativismo político. Não precisa participar em movimentos sociais, racistas, defendendo esse grupo, aquele grupo. Nós não precisamos disso. Nós fazemos parte de um grupo especial. Nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja de Deus. E nós temos uma forma de agir. E a nossa forma de agir é pregando o Evangelho. Uma igreja saudável, ela espera na palavra de Deus. Ela bota a esperança dela na palavra de Deus. Nós seremos saudáveis se fizermos isso. Então, numa época de tanto ativismo, onde as pessoas ficam apertando umas às outras, lá nos Estados Unidos, esse movimento violento, destrutivo, enganoso, que é o BLM. Anda entrando nas igrejas e agredindo os crentes e dizendo que se você é cristão mesmo, você tem que fazer parte desses movimentos. Aqui no Brasil, esses dias, uma pessoa mundana não querendo que a igreja fale a verdade acerca de sexualidades alternativas que fogem ao plano de Deus, à vontade de Deus, disse que a única linguagem que Deus entende é o amor. A única linguagem que Deus entende é a obediência. O amor é secundário. Na palavra de Deus, o amor é um mandamento. Antes desse mandamento vem o poder de Deus, vem a autoridade dele, vem o reino dele. Então, quando ele disse amar a Deus e amar ao próximo, isso é um mandamento. Antes desses mandamentos está a autoridade, o reino, a soberania do Senhor. E eu estou citando esses dois casos para mostrar para você que a igreja é pressionada de todas as formas a deixar a pregação do Evangelho e substituí-la por teorias, por ideias mundanas. Nós não temos que fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Porque senão vamos ser tão fracos, tão ineficientes e tão incapazes como esse mundo que está indo de mal a pior, que todos os dias piora. Nós precisamos confiar e dar às pessoas a única coisa que pode produzir resultado: a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Uma igreja saudável espera, confia, depende da palavra de Deus. Deixa eu orar por você, para que você possa aplicar na sua vida essa palavra.
E eu quero orar nessa oração também por você, que ainda não fez um compromisso com o Senhor Jesus, que ainda não disse: Jesus reina na minha vida, eu não quero mais mandar na minha vida, eu quero que o Senhor mande na minha vida. Alguém que ainda não tomou uma decisão, talvez ainda não se conscientizou de que você, dirigindo a sua vida, está sempre tomando decisões que vão afundá-la mais, que vão levar você por um caminho cada vez mais distante do ideal, distante da vontade de Deus. Hoje, nessa oração que nós vamos fazer, diga para o Senhor: reina em mim, governa a minha vida, toma o controle da minha vida. E eu vou dizer para você que quando o Senhor controlar a sua vida, você também vai depender dessa palavra. Você também vai poder pregar essa palavra e transformar o mundo ao seu redor. Você vai ser luz do mundo quando essa palavra for luz dentro da sua vida. Então, se você quer, ore assim comigo. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é o dono de tudo e de todos. O Senhor é o meu dono. A minha vida te pertence. E eu devia te obedecer, mas nem sempre eu obedeço. Eu faço aquilo que minha carne manda. Eu ando atrás dos meus próprios desejos. E eu entendi que isso não é bom. Então, Jesus, eu te peço, toma o controle da minha vida. Reina em mim. Me limpa e me purifica. Me transforma. Me faz produzir frutos, resultados pela tua palavra. E então, Senhor, eu farei aquilo que o Senhor manda. Eu falarei para os outros a tua palavra. Depois que essa palavra iluminar a minha vida, eu serei uma lâmpada para iluminar a vida dos outros. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, e esse é o seu desejo, quero convidar você a vir para o celeiro de Deus, a vir para o armazém de Deus, a vir para a igreja. Nossa igreja quer cuidar de você, nossa igreja quer andar junto com você, quer compartilhar aquilo que nós já aprendemos de Deus, para que você cresça nesse caminho, nessa fé do Senhor Jesus. Então entre em contato conosco, manda um recadinho aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou converse com a gente para vir num dos nossos cultos presenciais, porque a partir de hoje nós estamos de volta. E nós vamos então discipular você, vamos ensinar você aquilo que nós temos aprendido do Senhor Jesus. Entre em contato conosco, vai ser uma alegria a gente poder andar juntos no caminho de Jesus. Que alegria estarmos juntos mais uma semana, cultuando ao Senhor o nosso culto online, enquanto também hoje nossos irmãos, alguns puderam cultuar ao Senhor em nosso templo, nossa casa, e junto conosco que estamos cultuando ao Senhor nos nossos lares, adorar a Deus como uma igreja, como corpo de Cristo, não é? Então, fique firme, tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E se for o seu desejo, você está fora do grupo de risco e desejar estar no culto presencial, converse então aí pelo grupo WhatsApp da igreja e manifeste o seu desejo para ser incluído então no grupo que vai participar presencialmente no próximo domingo. Eu quero agora
orar por vocês e abençoar vocês com a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que sobre vocês o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz que excede todo o entendimento. Senhor meu Deus, eu abençoo no teu nome a tua igreja, para que sejam fortalecidos e abençoados no Senhor e dirigidos em tudo por ti, Senhor, porque nós inteiramente dependemos da tua boa mão, dependemos da tua boa vontade, dependemos de olhares por nós, Senhor. Essa é a nossa oração e nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. As trevas e o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, maravilhoso Jesus. Estremece a terra como um trovão, e extasiado eu o adoro, o Rei da Glória. Graça de Deus, o seu amor não falha, tomou o meu lugar, levando a minha cruz, entregou sua vida, para que eu fosse por mim. Aleluia! Quem traz o caos de volta à ordem, quem faz de órfãos filhos e filhas, o Rei da Glória, maravilhoso Jesus, ele governa com retidão. Deixaria seu trono pra morrer em meu lugar. Que rei deixaria seu trono pra morrer em meu lugar. Que rei deixaria seu trono pra morrer em meu lugar. Esta é a graça de Deus, graça, graça, graça de Deus, incrível graça de Deus. O seu amor não falha,
do Senhor. Seja exaltado nesse lugar, Jesus. Seja exaltado nesse lugar.